Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. E de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço. Boa noite, graça e paz, que alegria, estamos mais uma vez aqui com o nosso bate-papo, cá entre nós, um papo para mulheres. É um privilégio muito grande poder estar aqui conectadas a mulheres tão incomuns como todas vocês, né? Eu vejo aqui que nós já temos algumas, né? Cissa, Shalom, Graça e Paz, Patrícia, Elô, Bia, a Cássia de Lindóia, a mamãe, boa noite, benção, Graça e Paz, a pastora Fran, a Dete Kerpaldi, todas mulheres lindas, cheias de bom testemunho de vida, e eu tô aqui com uma mulher também super especial, Camila. Cá, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Dri, boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Obrigada pela oportunidade, que delícia, é um momento muito prazeroso para mim e tem sido de muito edificante na vida daqueles que estão acompanhando, né? O Cá Entre Nós, desde quando começou, a gente tem uma repercussão e um retorno muito grande, né? Então, é uma bênção e eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Bom, Cá, eu agradeço demais a sua disponibilidade, né? O seu prazer, a sua alegria de estar aqui com a gente. Amém. E sempre tem muito a nos acrescentar. Você é uma mulher sábia, você é uma mulher santa, que busca, né? Realmente ser fiel a tudo aquilo que o Senhor te coloca. E então é prazeroso demais bater papo com uma mulher como você. É um privilégio. Obrigada pela presença. Cá, nós temos, né, esses últimos 5 meses aí, quase 6 meses, nós estamos intensamente mergulhadas em um único assunto: pandemia, não é? É e verdade. hoje, eu vejo assim que a situação não é só o vírus, como combatê-lo ou como erradicá-lo, que é o que todo mundo busca, né? Mas é também os seus efeitos colaterais. Eu vejo que são danosos os efeitos colaterais dessa pandemia, desse vírus que está por aí. Ninguém vê o vírus, mas todo mundo vê o estrago que ele faz no emocional das pessoas, no financeiro, né? Em todos os setores, ele gerou um estrago muito grande.
Tem pessoas que lutam para permanecer de pé, eu digo de pé mesmo, né, na saúde, e Sim. outras para permanecer de pé financeiramente, com a sua estrutura familiar, porque a gente ouve dizer que muitos casamentos, né, naufragaram, porque as pessoas não conseguiram, não deram conta do convívio intenso. Os defeitos ficaram muito mais ressaltados, esqueceram de ter as qualidades, né? Então, em primeiro lugar, eu queria explorar o teu lado profissional. Você é uma profissional da área da saúde, trabalha, né, na saúde pública já há muitos anos. Isso. E Bauru é uma cidade referência, né, na região. É uma cidade grande, comparado às cidades que nos cercam, né, à volta. É verdade. Então, comenta com a gente alguns dados, né, da nossa região, como que está o nível de infecção na cidade, na região. Eu não sei se é dividido por setor ou não, se daria para saber tudo isso, mas dá uma pincelada aí a nível mesmo de profissional sobre essa pandemia. Sim, Dri. Como você falou, é o assunto que todos os dias a gente acaba ouvindo, né? Mesmo quem não quer, não tem como. Você liga a televisão, rede social, um parente ou alguém entra na tua casa e traz informação. Então, mesmo que você não queira mais ouvir sobre o assunto, que muita gente está optando por isso, muitas pessoas estão optando e não querer mais ouvir porque cansa, né? É um assunto que você tem que falar e ouvir por muito tempo, 5 meses, aí acaba cansando, mas não tem como a gente fugir de ouvir. Mas o importante é quem ouvir, né? Que fonte, qual é a fonte que é confiável. Mas a gente depois fala um pouquinho disso. Eu estou em férias, né? Eu precisava, veio num momento muito oportuno, estava cansado um pouquinho, né? Dá uma exaustão assim, mas a gente, graças a Deus, vai se recuperando e a resiliência aí a gente tem que estar usando, né? Então, mas até então a gente estava tendo reuniões, às vezes semanais ou quinzenais, para colocar esse assunto em ordem e atualizar. Bauru é dividido, sim, em regionalizado, né? E dentro dessas 4 grandes polos que é dividido, existem as unidades de referência que atende o Covid, né? Especificamente. Então, a gente chama de unidade sentinela. Então, essas unidades, Falcão, Bela Vista, Meridota, Geisel, são unidades que atendem, né, que foram transformadas, né, a gente tem que reinventar mesmo, e foram transformadas em unidades capacitadas para atender pessoa sintomática ou que teve contato com quem tem sintoma, então vai até lá e aí vê a disponibilidade de fazer o teste e tudo mais. Então, essa questão do teste é uma questão que Bauru, ao meu ver, demorou um pouquinho para iniciar isso, mas está tentando correr atrás de prejuízo de algumas coisas. Então, campanhas, né? Sábado passado nós tivemos aqui uma testagem no recinto Melo Moraes, das 8 da manhã às 5 da tarde. E tem o Covid, o centro de Covid, que é dentro do pronto-socorro, que também foi tentado estruturar de uma forma para atender a demanda. Aí veio o Hospital das Clínicas, né, ali no Centrinho, que foi disponibilizado alguns leitos, mas a gente sabe que não está sendo suficiente para atender uma demanda, não está sendo suficiente assim. Tem leitos vagos ali, né? Até o meu último dado, a gente estava com 20 leitos ali disponíveis, 16 ocupados, tá? Mas ali está com uma estrutura um pouquinho precária no sentido de exames, de fazer um ultrassom, um raio-x, uma ressonância, não tem, ele não está equipado. Então, ali são casos mais leves que, por fim, se precisar de uma assistência maior, tem que correr para o estadual mesmo, que é a nossa referência. O estadual não é referência só de Bauru, né? Aí é que está o grande também o gargalo ali, né? Porque atende outras cidades, como Lençóis, Búzios, né? Duartina, e aí acaba vindo para Bauru. Então, a saúde pública
pública tá, assim, bem restrito o atendimento e tudo está se transformando num centro de Covid. O que hoje era uma ala de enfermaria, é centro do Covid. O que era uma ala de cirurgia, centro do Covid, porque é foco, é prioridade. Então, o que nos preocupa é isso, né? É o atendimento em outras áreas. Que a gente sabe que existe o caso de dengue, tem gente vindo a óbito por dengue, tem gente vindo a óbito por H1N1, que é a gripe, né? Então, o focar só é prioridade, é o que hoje está crescendo absurdamente, o Covid, mas a gente fica preocupado porque existem outras questões, outras patologias, outras enfermidades que precisam sim também ser atendidas, que também podem levar a óbito, né? Mas essas 4 regiões que estão estruturadas, existem as diretoras dentro de cada região, e ali elas estão estruturadas para tentar atender. As UPAs também atendem, né? As pessoas que começam a ter sintoma, mas tudo acaba sendo encaminhado para o hospital estadual, que é o grande centro, né, de atendimento, é o hospital estadual. Então a gente fica um pouquinho restrito. Aí agora a gente consegue saber assim qual região é a mais infectada? Dri, assim, hoje a gente pode, pensando num número grande assim de pessoas infectadas, Falcão, Meridota, Redentor, né? Só que hoje nós estamos vendo que em todos os bairros, sem exceção, já existe positivos, pacientes contaminados, né? Pessoas contaminadas. Mas um foco grande ali, Meridota, Redentor, Ipiranga, que é até próximo aqui da minha casa, era um bairro tranquilo, já não tá mais, né? Já deu uma crescida. Mas, enfim, isso já é previsão, né? Disso crescer. Não que isso vai vir um número de óbito enorme, não que isso vai trazer, só que o paciente sintomático e né, assintomático, é isso que a gente tem que entender muito. Então, hoje a gente tem um dado de 76 óbitos, né? Até ontem, 77, eu acho que 77 óbitos. E 3.800 casos, 4.800 casos positivos confirmados, né? Quase 5.000. Você foi ver a proporção, não é tão assustadora quanto estava antes, né? Isso, exatamente. Mas eu acredito, sim, em tudo que a gente conversa dentro da saúde, que o caso de positivos, de pessoas infectadas, é muito maior do que 4.800. Aqui existem os não sintomas, pessoas que não percebem que estão, né? Porque não sentem nada, o vírus não está dando efeito colateral algum na pessoa. Então, eu acredito muito, sim, que é muito mais que isso o número de positivos. Mas, então, pegando a proporção de óbitos, né, a gente vê que... E tudo para mim, assim, a gente conversa com infectologista, com pessoas que estão muito a par de tudo isso, frente mesmo, é tudo é teste, né? O teste, a medicação é um teste, pode dar certo ou não, né? Os testes são feitos, tanto os testes rápidos de ponta de dedo, o exame de sangue colhido, o assuave, que é o nariz, né, o cotonete, todos esses testes, eles têm que ser feitos num período certo, tem os prazos certos para se fazer, se não dá um falso negativo, né? Então, tem tudo isso. Então, tudo são testes, assim, para um pode funcionar e para outro não, né? Às vezes o medicamento vem para um e dá super certo, para outro não dá. Tem pessoas que têm as comorbidades, né, que são diabéticos, hipertenso, obesidade, etc., cardiopatia, né? Os maiores números de óbito é cardiopatia, tá? Cardiopatia, renal crônico, diabetes. Então, os números de óbito estão nessas pessoas que já têm essas enfermidades, né? Então, agora, tem pessoas que têm isso e não estão se manifestando com sintomas de falta de ar, tem pessoas que não têm nada, tem uma criança que veio a óbito essa semana com 7 anos, uma menininha que veio a óbito, ela não tinha nada na saúde dela, sempre foi na pediatra certinho, então, assim, né, claro que a gente tem que... lógico, e morreu pelo Covid. O Covid... Assintomática, assim, a mãe e o pai dá um parecer assim que pediatra certinho sempre foi. O pai pegou fora, trabalhando, trouxe para casa, passou para a esposa e para a criança.
ele e a criança, ele e a esposa já estão recuperando, não precisou de respirador, nem de hospital, nada disso, mas a criança veio a óbito. Então, o vírus nessa criança paralisou os 2 rins e deu morte cerebral, né? E uma criança, assim, que realmente não tinha nenhuma comorbidade, né? Não tinha nada, assim. Então, é muito assim, a gente tenta pegar um padrão, né? De quais são as pessoas que mais vêm a óbito, que as pessoas... Mas, claro que existe essa linha, né? Daqueles que estão mais morrendo, daqueles que estão infectados, daqueles que estão mais expostos, mas não é um parâmetro, eu falo isso, não é um parâmetro. Então... eu falo que a medicação é testada, aquilo que vai vir de novo, que um descobre, outro descobre, é tudo teste, né? E a gente vai vendo que vai dando certo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E aí a gente tenta fazer toda a nossa parte, né? Aquilo que cabe a nós fazermos, a gente não vai ser negligente, claro, né? Mas a gente vê que tomar um cuidado com o mental, aquilo que você falou em questão de os efeitos colaterais que tudo isso pode trazer. Então, a gente ficar num medo exacerbado, num medo, assim, fora do normal também. O medo, eu falo que o medo, ele é bom, ele pode ser, assim, vantajoso, ele pode trazer vantagens, dependendo do nível que ele, né, tá sendo aqui dentro de nós, agindo em nós. Porque o medo, ele faz a gente ter um pouquinho de cautela. Até aí ele é bom, né? Porque o zero medo também, a zero preocupação faz com que eu me relaxe, talvez, e deixe de lavar minha mão, deixe de usar o álcool gel, deixe de usar a máscara. Mas o medo exacerbado, o medo, assim, eu falo que aí também pode acarretar outras coisas, que não tenha nada a ver com Covid, né? Que é uma depressão, um pânico, e aí vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu convivo lá no meu trabalho, né, com várias pessoas e que têm contatos com outras várias pessoas. É assim, né? Uma rede vai puxando a outra. E aí, eu vejo, assim, que existe um segmento de pessoas que a gente vai para a área do comércio, eles estão atentos, estão preocupados, cautelosos, né? De máscara, um álcool, tapetinho de sanitização na porta. Muitos dos nossos fornecedores é só online, a gente pede, né? Pelos meios internet, e-mail, essas coisas. Eles ou mandam entregar ou nós vamos retirar. Só que o produto já tem que estar pago para a gente não ter contato no interior da loja. Você vai lá na expedição, retira material. Aí eu tenho o nicho que são dos funcionários. Os funcionários, eles se sentem em casa, em família. Então, ali dentro, mas para que eu vou usar máscara? Mas eles estão fora, tendo contato com N pessoas. Eles vão na padaria buscar o pão para eles poderem, né, tomar o café da manhã na casa deles. Eles têm contato com os vizinhos, eles têm contato com os outros parentes, mas nada disso é levado em consideração, porque eu estou aqui no meu ambiente que eu estou acostumado todos os dias. Então, parece que a gente se desfaz da armadura, né? Eu acho que a gente quer procurar, as pessoas querem procurar um lugar onde elas voltem a viver como antes, talvez, né? Onde eu vou achar um lugar que eu consiga arrancar minha máscara, respirar, onde eu vou achar um lugar que eu não preciso ficar lavando, passando álcool gel. É aqui. Então, eu acho que a tendência nossa é procurar um lugarzinho, né? Onde aqui eu tô segura, sem aquele monte de equipamento, né? E nós temos o nicho também dos clientes, que eles não nos conhecem. Isso acontece mais na loja, quando vem cliente, né? Raramente lá na unidade que eu trabalho, o cliente aparece, porque lá é mais o braçal. Então, ele vem todo de máscara, todo protegido. 10 minutos de conversa, se ele sente, bom, eles estão saudáveis, ele já arranca a máscara e fala, ai, deixa eu respirar um pouco, porque tá difícil com a máscara, né? Isso, e aí é isso aí, é você querer ter uma liberdade que a gente tinha antes, né, Dri? Uma liberdade
Mas eu acho que é o reinventar, né? E eu acho que aquilo que você falou ontem no culto foi maravilhoso. Eu acho que a gente nunca mais vai ser, né? Nunca mais vai ser como antes. Eu acho que tudo vem para nos ensinar algo, né? Se a gente souber, né, aproveitar essa oportunidade, ver como oportunidade, né? Parece estranho falar, mas oportunidade em ver algo bom, né? Nisso, tudo vem para nos ensinar algo. E eu acho que o reinventar. Eu conversei isso outro dia acho que foi com a minha chefe no meu trabalho. Eu falei, gente, sabe que nós mulheres, a gente adora, né, se arrumar, e roupa, e sapato. E eu falei assim, a gente não pode trabalhar de brinco, a gente não tem por que passar maquiagem, que a hora que você põe a máscara, borra tudo, só a máscara. Então, você não precisa de que trouxe sapato, porque você vai com um sapato um pouco mais adequado, tudo fechadinho no seu pé. E assim vai. E aí você começa a perceber que, meu Deus, eu vivo assim com um sapato, com uma bolsa, e tem brinco, sem maquiagem, né? Não que a gente tem que viver assim, não é isso, né? Que a gente às vezes gosta de se arrumar, isso é importante até, né? Para nossa estima e tal. Mas, sabe, tudo às vezes é muito exagerado na nossa vida, e a moda, a mídia. Então, a gente começa a valorizar muitas outras coisas, né? Valorizar e olhar para o necessitado de uma outra forma, para aquele que está precisando. Você fala, para que tudo isso? Então, eu acho que tem tantas coisas para nos ensinar muito se a gente aproveitar e estar com os olhos abertos, né? O coração também. Mas a gente está tendo reuniões sempre para nos colocar a par. A gente recebe e-mail, né, da própria prefeitura todos os dias, colocando as planilhas com o número de óbitos, de contaminados, de leitos ocupados e a porcentagem de gente curada, das pessoas curadas. E aí a gente vai olhando para isso. Você vai olhando e vai falando, nossa, como que será que essa população que está contaminada pegou? Como foi? Você fica, né, aqui maquinando, será que não usava máscara, ou usava, ou pegou mesmo assim? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Eu penso assim, de tudo que eu estou ouvindo, e a gente faz a nossa parte, né? O lavar as mãos, o álcool gel, tudo que a gente pega, a gente sai na rua, a gente volta para casa, vamos lavar tudo do supermercado, né? A gente briga, vamos dar banho agora nas comidas, hora de dar banho nas comidas, né? E aí a gente lava tudo, o sapatinho fica lá fora, né? Chega uma hora que você olha lá, esse final de semana tava assim, né, cara? Você fala, se alguém passar na minha calçada e tiver o portão aberto, eles vão achar que é um bazar de calçada, um bazar. Porque fica tudo lá, o sapatinho. E o tapetinho higiênico, máscara. E é isso, sabe? Eu acho que não dá mais. Além disso, eu acho que foge um pouco da nossa saúde mental, aquela preocupação. Então, a minha irmã, até um tempo atrás, eu comentei isso com ela, hoje a gente começou a dar risada. A minha irmã, ela falou, a hora que eu preciso ir no mercado, porque eu não consigo nem ir no mercado, é o marido dela que tá indo, mas na hora que eu vou, que eu entro, eu não consigo respirar nem dentro da máscara. Eu falei, então você vai morrer. Aí ela começou a dar risada. Porque ela falou que ela entra, ela acha que ela vai respirar e o vírus vai entrar. Então tudo isso é mente, sabe? É mente. A gente não tem que se relaxar, não tem que frouxar a corda, não é isso, mas tomar cuidado com essa outra parte da nossa mente, das nossas emoções, né? A depressão, a gente cresceu muito o número de depressão, né? Os médicos psiquiatras, eles falam que as agendas são super lotadas, eles estão fazendo às vezes atendimento por videochamada. Você sabe que você falou que a mente, né, que a gente às vezes fica muito focado e pensa só nisso, e o problema cresce, né? Eu, esse final de semana, eu faço unha aqui pertinho da minha casa, né? Tem um salão aqui que é só unha, eu faço ali. Então, corre ali, tá perto de casa, não precisa nem carro, nada. Só que eu me surpreendi. Eu estava esse final de semana no celular respondendo uma mensagem, terminei de arrumar a cozinha, ali respondendo a mensagem, olhei na hora, saí correndo. Só que eu cheguei lá, parecia que eu estava com uma arma na mão. Porque eu abri a porta, todo mundo olhou para mim, eu tinha esquecido minha máscara. Ai, é isso mesmo. Eu estava sem máscara, então eu cheguei ali um problema, eu estava armada, né?
Isso. Porque eu cheguei ali oferecendo um risco para elas. Então eu parei, eu mesmo parei, eu falei, bom, mas eu não parei porque eu me lembrei da máscara. Eu parei porque eu fiquei surpresa que todo mundo me olhou com aquela cara de espanto. Aí eu levei alguns segundos para assimilar o que estava acontecendo. Eu falei, peraí, que eu já volto. Aí corri, pego a máscara para poder voltar. Então realmente a gente vê que as pessoas estão muito apavoradas, né? Exatamente. Dentro de casa não há um pavor, porque a gente está em pessoas comuns do convívio, então, bom, ele não está contaminado. Então, dentro de casa, nós estamos igual foi a administração ontem, nós estamos dentro da arca, né? O problema está fora da arca. Então, na rua, as pessoas estão totalmente assustadas, assombradas. E o meu ver, depois eu queria que você colocasse o seu misto de profissional e de pessoa, né? O teu parecer. O meu ver é que as pessoas na rua, elas estão tensas, assustadas, né? Pronta para se defender do que não vê. Então sai para a rua como vai para o campo de batalha, é viver ou morrer. Quando eu chego em casa, eu ainda não sei o resultado. Então, toma banho de álcool, né? Tirou a armadura, muitos chegam com medo, né? Que tem contato direto ali, né? Como você, né? E muitas outras pessoas chegam meio apavorados, enquanto não tomam banho, não conseguem relaxar. E aí, pelo que eu tenho conversado, né? As pessoas, toda essa tensão ficou canalizada para ser liberada em casa. Na cabeça do outro. Então, é verdade. O convívio familiar parece que ficou estressado. Verdade isso. Porque eu acho que as pessoas estão andando com tanta tensão, é aquilo que eu falei do medo, né? O medo tá crescendo muito, assim, a angústia, que é aonde você consegue arrancar a sua máscara e falar tudo que você fala é dentro da sua casa, né? Onde você consegue expressar, né? Ter a liberdade de expressão, porque às vezes você não tem, né? Fora de casa, eu digo, é dentro de casa. Então, saber lidar com essa situação dentro de casa é muito, muito importante. Muito, porque a gente vê um índice enorme de relacionamentos rompidos, né? Em função disso. E pais brigando com filhos, porque... Por que você saiu? Eu tenho aqui um vizinho, né? Ele já fez 3 testes no particular, né? Que é quase 200 e poucos reais. E ele não quer que a mulher dele saia para lugar nenhum. Então, aí o que ela faz? Ela fala assim, eu tô precisando comprar tal coisa, eu vou pedir para trazer. Aí na hora que traz, é um outro estresse, porque ele tem que empetar aquela sacola que trouxe das coisas, né? Enfim, ela tá ficando depressiva, né? Eu tenho conversado com ela bastante. Ela tá ficando depressiva, ela tá ficando... Não tem com quem conversar, né? O marido não quer que ela saia e ela não quer, tenta não brigar e para respeitar, mas tá difícil, então estão brigando muito mesmo. Ela falou, eu não consigo fazer nada, até o supermercado ele quer que ela peça e o supermercado traga. Aí fica lá na garagem as coisas e vamos limpar tudo para não entrar em casa. Então, eu vejo que existe um nível também, sabe, do cuidado. O cuidado é importante, como eu falei, a gente não pode não. Só que eu vejo que tudo que é excesso. Então, esse medo de algumas pessoas é excessivo, e isso não é bom. Isso não é bom, porque a gente começa a ficar tão assim, baratinado, que aí é foco no casamento, vai brigar, é com o filho que vai discutir. Ou agora, existe aqueles que estão meio depressivos porque precisa do contato, quer ter contato, isso e aquilo. Nós, seres humanos, eu vejo assim, eu sou movida por contato. Ai, eu amo abraço, eu amo. Então, eu tô indo trabalhar, eu não fui liberada em nenhum momento, né? Eu tô agora em casa com
função das férias, mas eu trabalhei até muito mais do que antes da pandemia. Então, nós não fomos liberados para nada. E lá, de alguma forma, eu tenho contato com as minhas colegas, eu tenho amigas dentro do meu trabalho. Então, eu tô de máscara, eu tô de protetor facial quando é necessário, tem as touquinhas e tudo mais pra gente se proteger, e eu me sinto super protegida. Aí, a minha chefe sempre fala isso pra gente: usem, aqui tem toda a estrutura, os equipamentos que vocês precisam usar para segurança. Aquilo que aquilo que você sinta bem. Você tá bem com aquela máscara, com aquele protetor facial? Fica com protetor facial. A amiga lá na frente da recepção, que tá tendo toda hora contato, ela põe a máscara e o protetor facial. A outra que tá lá na última sala, que atende um outro paciente, ela não acha necessário. Então, tudo vai... porque de repente você coloca uma máscara, um protetor facial e não sei o que, e você começa a ficar angustiada, você começa a ficar com falta de ar, você começa isso e aquilo. Então, o que para você é seguro? O que para você é seguro, eu penso. Mas aí, cuidado, porque talvez para mim, a minha segurança é eu ficar dentro do meu quarto em 4 paredes. Isso é uma segurança para mim contra o vírus? Pode ser, mas não é uma segurança para mim com relação ao meu emocional. Eu me conheço, né? Então, o abraço para mim é remédio. Eu falo que o abraço é remédio. Aquele abraço gostoso e apertado, sabe? É remédio. Então, eu acho que tudo tem um meio termo na nossa vida. Eu falei muito para minha mãe, porque eu comecei a perceber que a minha mãe estava ficando um pouquinho... eu conversei com ela hoje, ela falou isso, né? Ela falou, eu acho que eu tô ficando um pouco deprimida, porque eu não vejo ninguém, eu não vejo vocês. E a casa da minha mãe é aquela casa, assim, 4 filhos, né? Com os genros, com o neto. Então é aquela casa que tem aquela mesa de madeira lá fora enorme, cheia de comida. Final de semana era assim. Então, no final de semana, todo mundo se juntava. Então, vai fazer 5 meses que isso não acontece, né? E a gente começou a perceber que a minha mãe estava muito quietinha no grupo. A gente fez grupo, colocou ela nos grupos para ela interagir. E aí eu falei, mãe, tá tudo bem e tal? E ela falou isso, acho que eu tô meio deprimida, tal. Eu tô muito quieta, eu não tô com vontade de sair, etc e tal. Tá. No final de semana que eu entrei em férias, eu tive uma semana num lugar que a gente viaja sempre, que a gente tem apartamento, né? No meio do mato. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou levar minha mãe. Ai, que loucura e tal. Eu fiz uns 3 testes de Covid já, mas não por preocupação minha, não é. É por preocupação aos outros que eu convivo, pelos outros que eu convivo. E antes de eu viajar, eu quis fazer o teste, né? Porque a gente tem um pouco mais dessa facilidade por ser profissional da saúde também, né? Você tá ali exposta, né? Então a gente é considerado ali um grupo de risco, então a gente tem uma facilidade em fazer os testes também. E aí eu fiz o teste, eu tinha feito, eu fiz o teste de novo e fui viajar tranquila, porque... e aí eu falei, mãe, se você quer ir, né, nós vamos ficar lá longe, lá é meio do mato, dá para respirar um pouco, tem lugares que é exigido máscara, tem lugares que não vamos frequentar a piscina, tem todos esses cuidados. Claro que eu quero, ela falou, claro que eu quero. Aí você quer ponderar esse negócio, aí fica assim na sua cabeça, né? Se eu passar alguma coisa para minha mãe, se eu tiver um vírus desse passar algo para minha mãe, eu não vou me perdoar nunca. Então vem um monte de questão na mente que você tem que parar, dar uma respirada e ver o que vale a pena, o que não vale, mas ter uma cautela nessa preocupação. E aí foi tão bom para minha mãe isso, mas foi tão bom, foi renovador, sabe? E nós conversamos muito, ficamos distantes uma das outras, assim. No momento que a gente estava perto, a gente colocava máscara, andamos com máscara lá, eles são muito exigentes. E aquilo que você falou, eu esses dias precisei ir descer no comércio, eu nunca tinha ido, né, na Batista lá, mas eu precisei comprar uma capinha de celular e tudo, e tem uma loja que eu gosto, tem um preço super bom. Eu falei, eu não vou falar nem pra ninguém que eu vou, porque senão vão ficar, mas Dri, eu me surpreendi, porque eles verificam a sua pressão. Eu nunca nem passei tão álcool gel na minha mão do que eu passei em 2 quadras da Batista que eu andei, sabe? Então, na hora que você põe o pé, higieniza a mão, vê temperatura. Na hora que você sai tudo de novo,
Então, o que acontece? O Sincomércio, que é o sindicato, né, eles estão tendo reuniões periódicas com a prefeitura, com o prefeito, porque eles não querem deixar cair, né, a peteca na questão falando de financeiro, de economia. Então, eles estão se sujeitando a fazer tudo direitinho, sim, até porque eles não querem que as coisas fechem as portas, é uma judiação. Eu falei que outro dia eu andei de carro e comecei a ver tudo que estava aberto, tudo fechado, porque fechou, faliu. Eu comecei até a chorar, porque a gente, um ou outro se vira, você faz alguma coisa ali, outra aqui, começa a fazer doce, começa a fazer bolo, começa a fazer cozinhar fora, e entra no site, começa a vender. Tem pessoas que não têm essa condição, né? Então, é tentar mediar tudo. E aí eu fui com a minha mãe viajar e ela falou que para ela foi renovador, sabe? A gente conversou muito e que eu falei para minha mãe, uma coisa que eu não quero mais que a senhora faça. Para de ver televisão, para de ver jornal, para de ver as notícias. A mídia é terrível. A política, infelizmente, tem uma outra questão da política, que eu não vou entrar nesse assunto a profundo, que não é nosso foco, mas a questão do político, eles querem o voto, né, de alguma forma. Então, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu que descobri aquilo, não, eu que descobri aquilo. Tudo isso é vantajoso para quem descobre o remédio, quem descobre a vacina, quem descobre isso. Então, existe essa questão da política, que também eu vejo que em outros países, muitos países focaram na erradicação do vírus, né? Em terminar e exterminar o vírus. E o Brasil, infelizmente, ficou muito numa disputa, está ainda, né? Numa disputa de quem descobre o quê, quem que conseguiu o quê, e quanto isso a pandemia vai crescendo, né? Mas, enfim, eu vejo que tudo tem uma moderação, né? Tudo tem o teu meio termo. E eu falei pra minha mãe, eu vou baixar um monte de joguinho no seu celular, que é uma delícia de jogar, e você vai jogar joguinho. E ela falou, verdade. Aí eu caça-palavras que ela gosta, cruzadinha. Eu baixei umas coisas lá no aplicativo, falei, não fica, a mídia é terrível. Se você assistir, né, Dri, acho que você vê 3, 4, 5 notícias sobre a pandemia durante o dia, cada um fala uma coisa. Cada hora você não sabe. Uma hora o remédio está funcionando, não é para tomar, uma hora não sei o quê, uma hora faleceu, não faleceu de Covid, não é óbito de Covid, é outra coisa. Então, a gente pira mesmo, né? Então, buscar informações em fontes, e uma fonte só, vê uma fonte que você acha que é segura e segue aquela fonte, né? Eu estava até comentando com o Luiz, né, com o pastor, que tem um telejornal que ele fala todos os dias da curva móvel, de infectados, de mortos, né, e tal, mas isso é muito, assim, subjetivo, porque quantos foram testados naquele dia? Quantos foram testados no dia anterior? Né? Ele teria que falar de percentual de testados e não quantidade, né? Então, isso tudo leva as pessoas a um pânico desnecessário. Sim, exatamente. E a mente vai ficando cansada, a mente vai entrando em colapso. Exato. E onde vai desaguar, né, desembocar tudo isso, é onde realmente a gente tira não só a máscara física, mas a máscara das emoções. É a hora que você tira e sai tudo da boca, né? Sai tudo da boca, né? Aí você está falando da sua mãe. Eu também tenho a minha mãe, né? A minha avó tem 94 anos, mora com a minha mãe. Minha avó é acamada. A minha mãe, você sabe, tem igreja, né? Bispadeiro. E aí, Minas Gerais está numa quarentena mais acirrada do que a nossa. E a igreja dela é em Minas Gerais. Então, ela está com o meu irmão, né? O meu irmão mais novo, o Fernando, meu bebê. E o Fernando tem os meninos. E sabe que isso, assim, foi para ela uma estratégia de Deus mesmo. Porque a minha avó está com as cuidadoras lá, totalmente vigiada, porque tem câmera em todos os ambientes, até mesmo para minha mãe saber se até a cuidadora precisa de um auxílio, alguma coisa, né? Então tá sempre atenta ali. Mas a minha mãe não está isolada. Exato. A minha mãe está com o meu irmão, que é o bebê dela, né? Meu irmão mais novo, com a cunhada, que é uma filha,
e com os 2 bebês, o Theo de 8 e o Luca de 3. Olha então, só. tá ocupando a camisa de tarefa, porque tem que correr atrás das crianças o dia inteiro. Pensar sobre a pandemia, né? Não dá tempo de pensar. Então, assim, muitas vezes ela tá com o físico cansado, porque acorda cedo, corre atrás de uma criança, atrás de outra, faz um serviço de casa, faz uma comida, tal, chega à noite tá cansada, mas tá com o físico cansado. Glória a Deus pelo físico cansado, que a cabeça tá boa. Exatamente, porque o físico cansado é uma boa noite de sono, né? E no outro dia está renovada. Agora, a mente, as emoções, é um pouquinho mais, né? Mais a fundo, assim, para você trabalhar. Então, a minha mãe, foi aniversário dela semana passada, e aí eu falei, as minhas irmãs, a gente conversou entre nós, a gente achou melhor não ser o momento de se reunir lá e tudo. E aí eu falei, meu Deus, sabe? Mas ela precisa ser lembrada. Se ela tá numa fase meia deprimida, assim, precisa saber que a gente tá com um pensamento nela, coração. Então a gente faz as videochamadas, que hoje em dia é um recurso maravilhoso. Você mata a saudade. Eu sei que não tem físico contato, mas você olha ali, vê nos olhos da pessoa, você conversa, dá risada, conta uma coisa bacana, faz uma videochamada. Eu tenho feito bastante, né? E aí eu peguei lá Lençóis, da cidade pequenininha. Lençóis, você estava falando isso do quantas pessoas foram testadas. Eu lembro que Lençóis, há um mês atrás, 2 meses, todo mundo estava sendo no jornal, né? Lençóis Paulista, porque o número era absurdamente alto de contaminados com relação à porcentagem da população, né? Mas aí as pessoas assistem, às vezes, algum documentário e ficam com isso na cabeça. Olha como o Lençóis Paulista tá, que absurdo e tal, né? Então, aí não vamos ter contato com ninguém e tal. Agora, pesquisa quantas pessoas lá foram testadas. O prefeito testou empresas, praticamente todas as empresas. Entendeu? Então, as pessoas ali estavam tendo campanhas de finais de semana, sendo testadas todos os finais de semana. Não teve nem demanda de teste ali. Todo mundo que queria fazer tinha teste para fazer, porque ele investiu nisso, né, há uns meses atrás. E aí é óbvio que o número de pessoas infectadas vai ser maior. Então, Lençóis chegou a ser uma cidade com um número de infectados maior que Bauru. Mas Bauru não fazia testagem, né? E Lençóis Paulista estava fazendo. Então, foi a cidade do interior que mais testou a população, né? Então, na verdade, ele não descobriu o número de infectados, né? Ele detectava, né? Exato, detectava. Se você fizer isso em Bauru, você vai ter um outro número, mas você percebe pessoas que podem estar contaminadas e sem nenhuma efeito colateral do vírus, eu digo, né? Nenhuma comorbidade, nenhuma outra questão mais profunda no sentido de precisar de um respirador. E às vezes pode ser um espirrinho, pode ser uma tosse, pode ser uma dorzinha de garganta que você fala, mas eu já tive isso, né? E vai passar. Então, é isso. Dentro de casa, como você falou, a gente tira a máscara e não é só questão de tirar essa máscara física mesmo, né? É o respirar, e para muitas pessoas o respirar é lançar fora todo o lixo que fica aqui, que está lá fora, que você vai pegando, né? Então, é muito preocupante. Hoje eu fui fazer uma visita de oração, uma visita como pastora, né? E aí cheguei lá e a pessoa me recebeu muito bem, mas eu acanhada, né? O que eu faço? Qual que é a minha atitude? Porque a atitude de quem chega, até mesmo pela nossa formação, pela nossa educação, os costumes, né? Do nosso meio, abraçar e beijar. Você recebe bem uma pessoa quando você abraça e beija, né? E você se torna receptiva. E aí eu falei para ela, ai meu Deus, e agora? Eu não sei se eu te abraço, se eu não te abraço, se eu só aceno, o que eu faço? Sabe que ela me respondeu? Pelo amor de Deus, me dá um abraço. Eu tô precisando de um abraço. É minha mãe. Aí eu falei, bom, Senhor, eu vou abraçar. Né? Então,
Eu dei um abraço, sim. Essa pessoa se sentiu acolhida, ela se sentiu amparada. Então, muitos de nós, além de toda a tensão, todo o nervosismo, nós estamos nos sentindo desamparados emocionalmente, né? E dentro de casa, nem sempre as pessoas estão dispostas a dar os cafuné que a gente está querendo. Porque tem vezes que a gente quer o abraço da amiga, a gente quer o cumprimento cortês de um comércio que você chegou, né? E tá todo mundo fora disso. E eu vejo muito mais, cara. Eu me surpreendo muitas vezes, porque eu vivo pela palavra de Deus. A Bíblia é meu manual de vida. Não tem como eu pensar diferente e eu agir diferente do que eu penso. Eu creio em Deus. Né? Nós estamos, Salmo 91 na cabeça. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Então, nós temos que descansar sobre a sombra do Onipotente. O que significa isso? Né? A pandemia está aí. Não, para mim, para o meu entendimento, não foi um propósito de Deus liberar uma pandemia sobre a face da Terra. Até uma pessoa comentou comigo hoje, eu acho que Deus permitiu isso para dar uma nivelada. Tinha muita gente na Terra para poder matar um pouco, porque estava super populoso o negócio. Ai, Deus. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, ele não permitiria nascer para depois morrer por acaso, né? Não, tem isso também. Então eu entendo que a pandemia, o vírus, não foi um propósito do Senhor, não é algo que Deus quis. Porém, foi algo que o Senhor permitiu. É o meu pensamento. Permitiu. Porque nós precisávamos entender que o onipotente é Deus e não o homem. Isso. Quanta gente correndo atrás do natural, do palpável, do material, esquecendo a família. Tinha gente que não tinha tempo para ficar dentro de casa. Ou quando chegava dentro de casa não tinha mais saco para estar com a família, né? Desculpando a palavra, mas não tinha mais paciência para estar com a família, porque o dia estava agitado e tinha ainda muito mais coisa para fazer. Justamente. Eu creio que o Senhor permitiu isso para as nossas filhas, né? Eu creio. E aí, eu já me peguei apavorada em ter que sair para a rua. Eu já me peguei em várias situações, descontraída na rua, ao ponto de que nem eu falei, sábado eu saí, esqueci que tinha que ir de máscara, né? Então, hoje, como viver isso, né? Aí eu queria você, Camila, profissional da saúde pública ainda, que é mais, né, cara enfiada no problema, mas você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que vive pelo princípio da palavra, respaldada na palavra de Deus. Como viver isso de uma boa maneira? Ai, Idri, isso é muito importante porque, assim, a partir do momento que eu acredito, né, nas promessas de Deus, a partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, Ele é meu caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A partir do momento que eu sei que quem está no controle da minha vida é Ele, não sou eu, né? Eu não posso deixar de lado, mesmo se tratando, eu penso assim, mesmo se tratando de uma pandemia dessas, eu não posso deixar de lado a promessa do Senhor para minha vida. A promessa do Senhor para mim, eu vejo que justamente nessas horas, né? A palavra profética do nosso pastor, da sua, do pastor Luiz, que é declarado em cima do altar. Então, por exemplo, eu estava pensando isso essa semana. Quando eu tô com algum problema, vamos imaginar assim, né? Vou dar um exemplo, um problema no relacionamento, vamos dizer. Aí você vai lá na Bíblia, Deus fala com você, Ele é o Deus que tudo transforma, Ele é o Deus, né? Aí você vai no culto, você ouve uma palavra da célula maravilhosa, uma palavra profética, uma palavra de bênção, e você toma posse daquilo para você. Não, eu tomo posse porque a palavra de Deus fala. Vamos dar um exemplo. Quando o André não era convertido ainda e não ia comigo, eu me peguei numa promessa do Senhor que falava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa, eu declarava ela mesmo no momento que ele poderia estar lá no bar, que eu já dei esse testemunho, né?
Mesmo no momento que ele estava lá com os amigos, num lugar que não deveria estar, eu declarava essa promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por que agora não? Né? É aquilo que eu falo, é fazer a minha parte, mas Deus vai fazer a parte dele. Então eu tenho que fazer minha parte de me cuidar, do álcool gel, do lavar as mãos, do tomar cuidado, né? Tudo, nos pezinhos lá dentro antes de entrar. Eu, como profissional da saúde, eu chego em casa, minha roupa fica lá na máquina já, e eu corro para tomar um banho. Tomo um banho, lavo tudo, né, certinho. Aí vou comer, vou almoçar, e toda vez que eu saio para uma farmácia, para alguma coisa, vamos lavar a mão antes de entrar, o álcool fica lá na porta. E isso, eu vejo que essa é a minha parte. O que mais que eu vou fazer além disso, né? E aí, o outro lado, que são as promessas de Deus para mim, Deus, ele promete que ele vai estar cuidando, que ele vai estar zelando pelos seus, que ele vai estar protegendo, que ele envia anjos ao nosso redor, né? Tem anjos ao nosso redor. E o que eu faço com tudo isso? Eu jogo fora. Porque aí, se eu jogar tudo isso fora, eu vou me encher de sentimentos que vão me afundar. Então, o medo é exagerado, a preocupação é exagerada. A mente tem que ser uma mente de Cristo. Nós que somos cristãs, a mente de Cristo. Então, eu acredito naquilo que o Covid pode fazer. Eu acredito, sim, num vírus que não é brincadeira, acredito. Mas eu acredito na promessa de Deus para mim. Então, os umbrais das minhas portas foram ungidos, né, com o sangue do Cordeiro. Nós já fomos ungidas por você, com óleo na cabeça, né? E isso não nada em vão. Eu não posso esquecer que quando eu vou, por exemplo, num supermercado, numa farmácia, ou visitar alguém, como você falou, porque eu também tive que visitar pessoas para orar. Eu não posso esquecer que o Senhor está comigo naquela hora. Que o Senhor ungiu os umbrais da minha porta e que nada vai entrar aqui na minha casa, né? Eu não posso esquecer, né? A gente ungiu os umbrais, mas ali foi o Senhor, a gente foi palavra profética, declarando. Então, eu vejo, eu consigo viver nessa pandemia, mas eu durmo, eu tenho tranquilidade, eu tenho paz no meu coração, eu tenho paz que não vai chegar até minha tenda, a minha casa, a minha vida, porque isso é promessa do Senhor, né? Na minha vida, porque nós estamos nele, ele está conosco. Então, por isso que eu digo que a palavra de Deus, a promessa do Senhor nas nossas vidas, de zelar, de cuidar, de proteger, ela está sendo válida, ela é válida ainda no momento de pandemia, né? Senão a gente começa a se apegar muito nas notícias, no número, né? Número. Deus não é número, o Senhor não é número, eu penso assim. O Senhor é o sobrenatural, é as maravilhas, é sinais. O Senhor é milagres. Então, eu não posso me pegar em número. Nossa, ontem era 70 óbitos, hoje já é 80, amanhã... Então, aí, isso vai criando o que em mim? Uma expectativa negativa, que se ontem era 70, hoje é 77, amanhã vai ser 90. E aí, eu vou deixando de lado um pouco aquilo que foi profetizado em cima da minha vida, aquilo que é a promessa do Senhor na minha vida. Então... eu acho que é tudo assim, uma linha constante, uma linha que eu preciso saber até que ponto esse medo, essa angústia, ela é importante na minha vida, né? E não deixar a palavra de Deus, a promessa de Deus, as profecias dos nossos pastores de lado nesse momento, né? Porque eu penso que é justamente nessa hora, e eu tenho essa minha convicção, como você tem. Não é Deus que enviou, mas Deus permite tudo. Ele podia pegar com a mão dele, com uma mão e falar, vírus, aqui não. Ele podia, não soprar, mandar embora esse vírus para outro lugar. Tudo é permissão, porque muitas coisas precisam ser alinhadas, né, também. E os relacionamentos dentro de casa, e muita coisa foi reinventada, é um novo viver, é uma nova forma de viver, de relacionamento. E como eu falei também de vestir, de o que é necessário, né? Não precisamos de luxo, precisamos ajudar quem precisa nesse momento, muito, né? Graças a Deus a gente tem feito isso também. E viver em paz, né? Ter uma paz assim, né? Eu acho que você focar nessa promessa e focar com a fé que Deus está no controle de todas as coisas, porque se Ele permitiu, que Ele é o poderoso, Ele permite todas as coisas, Ele também está cuidando daquilo, da gente, né?
eu vejo bem assim, né? O problema está aí, como qualquer outro problema da vida. Eu posso enfrentá-lo de duas maneiras: com Deus ou sem Deus. Uhum. Sem Deus, eu vou focar na estratégia humana, na lógica, na inteligência, nas precauções, né? No preventivo ou no socorro, e eu vou fazendo. Exato. Com Deus, eu vou cautelosa. A palavra do Senhor, ela diz: vigiai e orai. Justo. Então, a parte do vigiar é eu me precaver, é eu me cuidar, eu ter uma boa saúde, né? Eu, que nem tá mudando a estação, eu não vou sair do banho de pé no chão e de cabelo molhado no vento. Eu corro risco de me resfriar. E para que eu vou querer contrair um resfriado agora, baixar minha resistência, ficar mais suscetível a esse vírus que está aí? Então, tudo isso é o meu natural, porém, eu não me esqueço. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, eu vou descansar na sombra do Onipotente. Eu tomo meu banho, eu saio perfeitamente cobertinha, né, vestida, calçada e cabeça no Senhor. O Senhor prometeu cuidar de mim. Exato. Se por um acaso eu não vou ser infectada, eu tenho uma convicção comigo que eu tenho uma imunidade que o Senhor me deu, né? Quando eu fui fazer o teste de rubéola na primeira gravidez para saber se eu tinha rubéola ou não, se eu tinha que tomar vacina ou não por causa do bebê, eu tinha já imunidade sem nunca ter tido rubéola. Olha só. E o médico disse que isso foi passado para mim através do aleitamento materno da minha mãe. Puxa. E os meninos já fizeram um teste de rubéola e eles têm imunidade contra a rubéola, mas nunca tiveram. Eu tenho a plena convicção de que eu tenho imunidade contra o coronavírus, ou Covid-19. Eu tenho essa convicção. Sabe? E toda a minha casa. Isso, maravilhoso. Porque essa convicção não faz você se descuidar, mas ela faz você colocar acima de tudo as promessas do Senhor, sabe? O cuidado do Senhor. Essa convicção que eu também tenho, eu tenho essa convicção. Eu nenhum momento eu fui até o meu trabalho, mesmo eu trabalhando na saúde pública, eu fui até o meu trabalho com medo. Isso é tão bom, porque assim, o Senhor é comigo. Antes de eu pisar lá dentro, eu falava: o Senhor é comigo, o Senhor prometeu cuidar dos seus, o Senhor é zeloso com a minha vida. Então, em nenhum momento eu vejo profissionais que precisaram sair, se afastar, porque tratamento psiquiátrico mesmo. E eu vejo mais ainda, sabe? Eu vejo que isso aí tá para acabar. O Senhor tá querendo ensinar muitas coisas, mas tá para acabar. A gente vai aprender muita coisa com isso, tá aprendendo muita coisa com isso. Muitos talvez não, mas eu não acredito que não vamos ter novas pandemias até Jesus voltar. Então, como é que vai ser? Ainda vai parecer mais uma coisa nova aí, porque é bíblico, né? A gente vai fazer o quê? Vamos ficar, né, dentro do quarto mais um ano? Dentro do novo? Não sei, não tô declarando nada e nem... Mas eu acho que, sim, a tendência do mundo em que a gente vive é essa. Novas coisas vão surgir, é superbactéria, é remédio que não está fazendo mais efeito, o organismo já se adaptou àquele remédio. Então, e aí? O que nós vamos fazer com tudo isso, com tudo que vai aparecer ainda? Pode ser que aqui, a gente vai até o final do ano ainda, né, levando essa pandemia, o ano que vem vai ter, já estão se falando que o vírus é mutante, já tem novas pessoas que já pegaram reinfectadas, né, reinfectadas. Então, e aí como é que eu vou aprender a lidar com isso? Confinada, né? Então, eu acho que é uma ponderação, é entre eu me cuidar, é aquilo que eu falei no início, é eu fazer a minha parte, que eu creio que Deus se agrada também, em cuidar de mim, cuidar da minha casa, do próximo, da forma como eu preciso, mas as promessas do Senhor é comigo, sabe? Eu tô fazendo a minha parte, Deus vai fazer a dele. E ele sempre faz a dele. Então, assim, eu estava dizendo, eu imagino que eu tenho convicção de que eu tenho imunidade. Para muitos podem ser, nossa, tá doida.
né? Tá doida. Mas isso me dá uma tranquilidade no meu viver. Eu vou fazer o meu básico. Eu não vou esbanjar de sair de casa, eu não vou sair desnecessariamente, mas onde eu for, eu vou estar me sentindo segura. Isso. Eu vou estar me sentindo, eu vou com foco. Eu vim com essa missão de tal lugar. Eu não vou estar assombrada em todos os lugares, com medo de algo, porque é isso que nos rouba a paz. E a fé, né, Dri? Isso é fé também. Exato. Isso que eu ia falar, cara. Também, por que não? Por que eu não vou usar minha fé nesse momento? Por que não? Falar, que mulher louca. O Covid tá matando, o vírus tá matando, tá vendo que é uma coisa potente. Claro que é, mas pro Senhor. O que Deus, nosso Deus não pode? Deus não pode nos cuidar, Deus ressuscita morto. Então, eu falo que a fé, exercitar a fé nesse momento. Eu não vou, é como você falou, eu não vou ficar por aí, saracoteando, andando pra lá e pra cá, não ter os cuidados. Eu tenho todos os cuidados para entrar em casa. Né? Estamos lá fazendo nossa equipe lá na igreja, a gente faz tudo certinho lá na igreja, escuta tudo as cadeiras longe, tudo que é normas e regras a gente está seguindo, normas do homem, dos médicos. Tem essa questão que eu falei da política, uma hora fala isso, uma hora fala aquilo, mas a gente, como profissional da saúde, principalmente, a gente sabe muito bem o que resolve e o que não adianta nada. Então, eu achar que eu vou usar 2 máscaras, vou ter mais protegida, nada disso. Eu achar que eu vou ter que colocar água quente, lavar na minha mão na água quente, não é por aí. Então, o que eu tenho que fazer? Estou fazendo? Ponto. Vamos ter paz. Ponto. E vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. E sabe o que eu vejo? Quem consegue levar a vida com fé dentro da pandemia está aprendendo um novo modo de vida. É verdade. Aí, nessa família, ela não se desfez, ela não desmoronou. A família que soube viver a pandemia pela fé, com responsabilidade, vigiando e orando, ela não se desfez, ela não entrou em crise, em atrito, em falência, mas ela se tornou mais forte, mais unida, mais aprimorada. Todos estão mais maduros. Exatamente. Né? Exatamente. Preparados para a vida. Então eu vejo. A gente sai tão forte, né? A gente sai tão forte disso quando você age com a fé, né? Faz tua parte, Deus fazendo a dele. Você sai tão forte que você fala assim, bom, sobrevivi a isso, mas eu digo sobreviver a isso não é sobreviver ao Covid só. É sobreviver mesmo ao meu emocional, a minha mente. Eu passei por isso, né? Forte, firme, confiante no Senhor. Nada me abalou, nem as estruturas emocionais, e nem em casamento, nem em relacionamento com o filho, enfim. E comigo mesmo, né? Porque se eu... Tem pessoas que a gente conversa lá no meu trabalho que elas não estão conseguindo dormir. Eu tive um relato hoje que eu fiquei boca aberta, porque a pessoa, ela desconfiou que estava, né? Ela começou a ter alguns sintomas gripais e desconfiou que estava. Essa pessoa está desviada do caminho do Senhor. Ela não está mais, há mais de 1 ano, 2 anos, não está mais no caminho de Deus. Ela está entrando em pânico, mas pânico de ter que a mãe está tendo que ir atrás do psiquiatra para entrar com medicação, porque a pessoa não dorme, vai fazer 1 semana que não dorme, de medo de morrer pelo Covid, mas pelo fato de estar desviada e ela não sabe onde ela vai se ela morrer, entendeu? Entendi. Não estou no Senhor, mas eu tenho medo do meu destino. Então realmente... Ele relaxa. Né? Esse é o momento da gente se agarrar no Senhor. E agarradas, né, unidas, aliançadas a Deus, nós não temos que temer. Nós temos que descansar nele. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. A parte dele é me dar vida e vida em abundância. E melhor, se eu sei que Deus tem projetos com a minha vida, enquanto eles não forem realizados, eu não vou embora. Estou por aqui.
esse vírus aí não chega nem perto, porque Deus tem plano, Deus tem projeto. Epa, bora daqui. Bora daqui. Né? Eu imagino o desespero dessa pessoa. Então, aquelas que nos ouvem, que já deu o nosso tempo, já estouramos o tempo, e a gente ficaria aqui muito mais. Que agora chegou na parte boa, né? De falar aquilo que Deus pode na nossa vida no meio de uma pandemia. Isso. Então, a gente ficaria muito tempo por aqui. Mas eu vejo assim, para quem nos ouve, tenha cuidado com o vírus, se resguarde. Mas muito mais, preserve a fé. Exatamente. Muito mais, intensifique a sua comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, porque isso vai dar segurança para que a pessoa viva bem em qualquer circunstância, com vírus, sem vírus, com pandemia, sem pandemia, mas na situação em que estamos, a pessoa vai adquirir uma qualidade de vida, vai desfrutar de momentos, de coisas que nunca sonhou. Ninguém sonhou em entrar numa pandemia, mas se nós passarmos nela com fé, em comunhão com o Senhor, nós vamos desfrutar de oportunidades que nós nunca tivemos. Claro. Não é? Muito. Igual nós falamos, estar mais em casa. Estar mais em casa. A gente está aprimorando a dona de casa, né? A mulher está aprendendo um monte de coisa. E você fala, ai, que meu Deus. E assim, eu falo que eu estava esses dias comentando isso, ai, que vontade de escrever um livro, Camila pré-pandemia, pós-pandemia, sabe? Porque, nossa, tem tantas coisas que o Senhor fez na minha vida, nessa pandemia. Por isso que eu falo para você, quem estiver ligada, estiver sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo, você vê isso como oportunidade em algumas coisas, né? E a fé, como você falou, não é que eu vou falar assim, ó, eu vou sair na rua e vou tirar a máscara, porque eu tenho fé que Deus não vai deixar, não é isso, né, Adri? É o que a gente tá falando, fazer a minha parte e ponto. Não é um exagero de preocupação. Eu não vou, tem uma pessoa, eu não vou usar máscara, eu não vou lavar, porque Deus está me protegendo. Não é essa fé que a gente está falando. Está falando que eu vou fazer minha parte, obedecendo as autoridades, obedecendo a Secretaria de Saúde, tudo que eles estão falando, os médicos, e governador, e prefeito, e presidente, e saber que acima de todos eles, de médico, de presidente, de prefeito, existe o Deus, Senhor dos Senhores, né? O médico dos médicos. Né? Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Maravilhoso, cara. Muito bom. Muito obrigada. Foi uma contribuição conosco, sabe? Você, com conhecimento na área, poder passar para nós, né, o que é que realmente está ocorrendo na nossa cidade, na região. E também a gente fazer essa troca, né? Como vemos a pandemia através dos olhos da fé, né? Da nossa visão através da palavra de Deus. Muito obrigada, Cá. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Dri? Um beijo. Eu tô conseguindo matar a saudade de você já, graças a Deus. É bom, né? É bom. Vamos orar com todas? Vamos, amém. Glória a Deus. Aqui, né? A Bia estava falando que ela teve rubéola 2 vezes. E a Fran estava dizendo que, infelizmente, a mídia traz mais notícias ruins. E mesmo traz mais notícias ruins. E a palavra diz que nós devemos pensar nas coisas boas, encher a mente de notícias boas. Deus tem cuidado de cada um de nós, tem nos guardado, e tudo isso vai passar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós ligamos isso com você. A minha mãe, Bispa Deise, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível que crê. Eu creio no nosso Deus. Amém. Amém. Nosso Deus, né? Amém. Então, mulheres, você que nos ouve, né? Eu não sei em qual situação você se encaixa. Se você está vendo mais com os olhos naturais, ou se você consegue enxergar a realidade que estamos vivendo, mas saber que o Senhor, como diz a Camila, Ele é soberano sobre tudo e todos. Muito maior do que qualquer líder, qualquer chefe, qualquer autoridade, é o Senhor sobre as nossas vidas. Então,
nós gostaríamos de te encorajar, mulher, a permanecer na fé, a permanecer na intimidade com o Senhor, na aliança verdadeira com o Senhor, para que você possa sair da pandemia com saúde física, emocional e espiritual. Uau. Vamos orar então. Se você puder, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche seus olhos. E agora receba essa oração. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, um bate-papo descontraído, onde buscamos, Senhor, falar sobre a realidade que vivemos, vista a olhos humanos. Mas não poderíamos, Pai, como tuas filhas, como mulheres de fé, Senhor, deixar de ver como filhas do Senhor, como escolhidas do Senhor, ó Deus, olharmos com os nossos olhos espirituais. Sabemos, Pai, que nada foge ao teu controle. Essa pandemia foi permitida pelo Senhor, mas ela não veio para aniquilar o teu povo da face dessa terra. Ela veio para nos ensinar muitas coisas, para nos aproximar de ti, Senhor. E nós cremos que tu és um Deus poderoso para nos livrar do mal. Tu és um Deus poderoso para cuidar de nós, para zelar, e tudo aquilo que vem para nos acometer, nos ceifar, para nos saquear. O Senhor pode nos livrar, mas cremos que o Senhor vai nos livrar sempre, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Também cremos, Deus, como diz o apóstolo Paulo, que o viver, Senhor, realmente é aqui nessa terra é sacrificado, mas que o morrer é lucro, porque quando partimos dessa terra, nós estamos com o Senhor, aí nós estamos no lucro, aí nós estamos na melhor parte. Ninguém quer partir dessa terra, por mais desafiadora que esteja esta vida, mas nós queremos que todo o teu propósito se cumpra nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Sabemos que não teremos um respiro de vida, um segundo de vida, além daquilo que o Senhor programou, além daquilo que o Senhor projetou. Não nos adianta, Senhor, termos medo ou ansiedade para que esse momento chegue. Tudo é no tempo que o Senhor programou. Então, Pai, que possamos receber uma unção do Senhor de segurança, de paz, Senhor, de tranquilidade, que possamos realmente ser livres de toda seta do maligno e de toda enfermidade, mas que possamos também viver esta vida que o Senhor nos permite dia a dia com qualidade, Pai, qualidade de vida, crendo em Ti e desfrutando de cada dia que o Senhor nos dá sobre a face da terra da melhor forma, sendo boa pessoa, Senhor, e realmente dando o nosso melhor ao próximo, recebendo o melhor do próximo. Que assim seja, Deus querido, que possamos ser livres de todo mal, no corpo, na alma e no espírito. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi? Deus é por nós? Quem será contra nós? Contra nós. Ninguém. Ó, a Silvia está aqui conosco, a sua pupila. Ela diz assim, ó, eu me aproximei tanto do Senhor nessa pandemia, para mim está sendo oportunidade. Olha que glória a Deus, Silvia. É isso aí. É isso aí. A Silvia é um grande testemunho, né? A Silvia é. Coisa linda, parabéns. Está dizendo excelente live. Deus abençoe as duas loiras lindas. Beijos. Que coisa boa. Tá, muito obrigada. Beijão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada, viu, pela oportunidade de novo. Uma delícia estar aqui com você. É tudo para nosso Deus, né? Tudo para o nosso Deus. Tudo para a glória dele. Mulheres, um beijo, Deus os abençoe, muito obrigada por você que esteve em todo o tempo conosco, permaneceu até aqui, que Deus te abençoe, te dê vitória, que você tenha muitos testemunhos de aprendizados e amadurecimento dentro da pandemia, em nome de Jesus. Beijo a todas, beijo cá, Deus abençoe, graça e paz. Graça e paz.
o teu vento soprar, a tua glória se manifestar, eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração